Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, que venceu o Cruzeiro por 2-1, e eu quero ver os comentaristas do programa Jogo Aberto. Cicinho, Edu Dracena, Renata Fã, Ronaldão falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Cruzeiro por 2-1, Mengão amassou o Cruzeiro, hein? Chega mais daquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos pra vocês as informações do Flamengo e já corre nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos, deixa os créditos ao canal do Jogo Aberto. Vamos lá, para as informações do Flamengo. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. O maior de Minas comemora. Obviamente, o normal é esse. O normal é esse, o Atlético Goiano e o Cruzeiro perdendo, mas brincadeiras à parte, o Galo ele teve mais sorte do que juízo. Porque se o Bragantino, os goleiros do Bragantino estivessem numa melhor fase, talvez o Bragantino teria passado, viu? Porque dos dirigentes, da comissão técnica e dos torcedores da equipe mineira, porque pegar o Flamengo nas oitavas é para acabar com a sequência de Libertadores de muitos, incontrolado pela equipe de Leonardo Jardim. E, pô, logo nós poderíamos se encontrar mais pra frente, então foi lamentável a gente ter encontrado aí com o Flamengo, né, e você vê que foi um jogo bem duro, disputado. Classificado, o Flamengo, que já é o time brasileiro com mais títulos da Libertadores, segue vivo do sonho do pentacampeonato. Na próxima terça-feira, vai conhecer o adversário das quartas de final, que está entre o Independiente Del Valle do Equador, que venceu a primeira partida por 1-0, e o Tolima da Colômbia. Com a derrota... Como hoje não tínhamos uma outra opção que não fosse poder ganhar para continuar, hoje não deu para nós, não fomos capazes. Temos que continuar a acreditar naquilo que temos vindo a fazer. O barato ainda, só 1-0 no primeiro tempo, porque o que o Flamengo criou e chances para fazer o gol foi absurdo. Agora, o que me assustou bastante foi a atitude dos jogadores dentro de campo. A competição, competir, guerrear, sabe? É um jogo de mata-mata, você tem que estar concentrado. E jogos assim, como a gente falou, é jogo para time grande e jogador grande. Infelizmente, os jogadores do Cruzeiro grande não existiram ontem, que era o Matheus Pereira e o Gerson, que era para chamar a responsabilidade. Infelizmente, não chamaram. E isso pesou muito para o Cruzeiro. E mesmo assim, no segundo tempo, quando melhorou um pouquinho, o Cruzeiro foi lá e conseguiu empatar o jogo, mas logo em seguida você toma um gol, na minha visão, mal posicionado a parte defensiva. Né? O Romero estava marcando o Pedro. Cadê os zagueiros onde que era para estar marcando? Então, quando você dá espaço para um jogador como o Pedro para fazer a parede, como teve no primeiro e no segundo gol, e é isso que acontece. E aí o Cruzeiro sofreu muito, né? Depois tentou fazer gols ou tentou pressionar a equipe do Flamengo, mas infelizmente acabou sendo eliminado. Ronaldão, Pedro, assistente, participando dos 2 gols do Flamengo, mas também vimos um Arrascaeta pleno, que foi sendo preparado, ganhando minutagem, sendo preservado em outras partidas e que jogou o fino da bola. E a gente viu um Flamengo com o Jorginho também, atento, evitou um gol que poderia ter mudado a história da partida, apesar das inúmeras chances do Flamengo. O Mengão fez um jogo, na minha opinião, nota 9,5. Porque são jogadores de time grande, né? Que entram dispostos a correr, a marcar. Eu vi aqui o Cruzeiro jogar contra o Corinthians aqui, quando deu 15 do segundo tempo que entrou o time do Cruzeiro mesmo, eu falei, nossa, esses caras vão chegar lá no Rio, eles vão amassar o Flamengo, vão jogar de igual para igual. E eu falei aqui ontem 3-0, se entrasse no jogo o Matheus Pereira. Não entrou, filho. É impressionante, quando o time precisa de você, você não entrou. Aí veio o Arrascaeta com lesão, com um monte de coisa, encostou no Pedro, fez tabela, o Pedro fez a parede, todo mundo jogando, todo mundo aparecendo. E ontem, no primeiro tempo, tava barato. Tava barato pra vocês. Agora, é sempre a mesma coisa. Quando precisa de alguns jogadores, eles se escondem. Foi uma bela de uma pipocada, porque eu esperava mais de vocês aí. E coloquei até um 3-0 no meu palpite, coisa que eu não erro. Coisa que é sagrado aqui no programa. Mas você só vai de 3-0. Eu não erro no programa. Aí eu falei, Matheus, é com você, Matheus Pereira. Já vamos mostrar quem acertou esse placar. Encosta no Caio, vai pra cima. Ontem o Pedro e o Arrascaeta mataram o jogo. Os caras apareceram, tocaram e tava um grandão. E vocês se esconderam. Não jogaram o que tinha que jogar. Contra o Corinthians aqui, em meia hora, vocês jogaram tudo.
Outro Então, jogador, quer ficar Cicinho, bravo. que eu também acho que vem se destacando, vem numa regularidade muito bacana no Flamengo, é o Samuel Lino, que tem concorrência, que tem outros jogadores também no ataque, e ele vem aparecendo. E aí é aquela história, né? Esse elenco a gente sabe que quando todo mundo tá ligado, concentrado e querendo vencer, vence. É, exatamente. E se tratando do Flamengo, de ter esse elenco vasto, né? Eu fico imaginando o Corinthians falando que o cara deitou, o Ronaldo Esquece o Corinthians, Cicinho, deitou contra o Corinthians. vai tapar um buraco Vivi. lá no Morumbi, Mas ali é no Flamengo, Enche, né? velho. Mas assim, o Flamengo tem esse elenco vasto, então o Samuel Lino passou por um período aí de desconfiança, chegou à seleção brasileira e depois o futebol caiu um pouquinho. E com essa concorrência de jogadores, ele teve que correr atrás e deu a volta por cima. Foi o destaque ontem, juntamente com a Arrascaeta e o Pedro. O Pedro faz total diferença ali no sistema ofensivo. E aí não foi gol não, Cicinho. Essa bola não entrou, velho. Eu não achei que entrou, não. Não achei que entrou, não. Mas é que não tem nenhuma câmera esclarecedora, até pra gol ou não gol. Então, vale a decisão de campo. Não, e vale Merecia o ressaltar chip, né? também a entrevista do Pedrinho, vale ressaltar a entrevista do treinador, porque em momento algum eles criaram uma grande polêmica, entrando, como faz muitos times, né, Edu? E perdemos por verdade. causa disso. Não. Os caras entenderam que o foco, Flamengo né? foi melhor. O Cruzeiro jogou de igual para igual, mas o Flamengo ainda é melhor. Ah, essa Libertadores promete, hein? E daqui a pouquinho, atenção. Outro pra você, Glaucia. Muito bom dia. Beijo pra Mari, abraço pro Léo, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Mais um dia de céu azul, nenhuma nuvem no céu fluminense e, obviamente, a torcida rubro-negra extremamente exitosa, satisfeita, feliz da vida pela classificação para as quartas de final da Conmebol Libertadores. A principal meta da temporada para o Flamengo sempre é ganhar a Libertadores e a busca pelo Penta segue a todo vapor. Muita gente antes do jogo dizia, né, aqui no entorno do Maracanã, que poderia ser uma partida tratada como uma espécie de semifinal antecipada, que quem vencesse esse confronto já daria um grande passo para chegar à decisão, com todo respeito aos Estudiantes e a outros times que estão na mesma chave, mas fato é que o Flamengo cumpriu o que ele pretendia, eliminou o adversário, o Cruzeiro, com uma vitória por 2-1 e avançou até as quartas de final da competição e agora aguarda para saber qual vai ser o seu próximo adversário entre Tolima e Independente Del Valle. Tivemos ontem a presença de 72.481 torcedores aqui no Maracanã. O maior público da temporada do futebol brasileiro em 2026 e o terceiro maior público em jogos de clubes desde a nova era do Maracanã, que começou na reforma de 2013, quando o estádio foi reaberto para a Copa das Confederações, toda aquela obra envolvendo a Copa do Mundo de 2014. Portanto, em 13 anos de Maracanã, estou contando apenas os jogos de clubes, o de ontem foi o terceiro maior público desta história recente. Personagens importantes do jogo de ontem: Pedro com 2 assistências, Samuel Lino e Arrascaeta com 2 belos gols. A torcida do Flamengo saiu do Maracanã extremamente satisfeita com a classificação e sentiu um pouco de calafrio na primeira metade do segundo tempo, quando o Cruzeiro empatou o jogo e chegou a ter um desempenho técnico melhor durante a partida. Já já vamos debater mais as circunstâncias desse jogo. Lembrando que os dois times se enfrentam no próximo sábado em Minas, agora pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trazer nesse Sport Center personagens rubro-negros da classificação. O técnico Leonardo Jardim, reconhecendo que no primeiro tempo o Flamengo jogou muito melhor. Depois vamos ouvir o Samuel Lino, destacando acima de tudo a qualidade do Cruzeiro como um grande adversário. E por fim, Arrascaeta, ídolo, referência técnica e líder desse elenco do Flamengo, falando sobre a responsabilidade de ter aumentado, principalmente depois da eliminação na Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Foi um jogo extremamente bem conseguido, uma primeira parte muito... Melhores times da América, que também veio com o peso de buscar chegar à final, só que hoje a gente foi incrível. E a gente empatou 1-1, eu tomei o drible, fui muito zoado, aí eu falei assim, tudo bem, mas quem ri por último ri melhor. Hoje aconteceu, foi a minha vez de deixar o zagueiro deles no chão e fazer o gol da classificação. E o gol da classificação é o que mais importa. Ni pensamos ser campeones, temos que ir paso a paso. Para nós era um jogo muito decisivo, porque a gente sabe que já está fora da Copa do Brasil, então estamos brigando pelo título brasileiro. Era muito importante continuar na Libertadores e íbamos a enfrentar um grande rival que vem numa crescente muito grande, então estamos muito felizes pelo jogo que fizemos. Poderíamos ter feito mais gol, mais importante é a classificação.
Aí, portanto, a palavra dos jogadores do Flamengo, além do técnico Leonardo Jardim. Flamengo, com a vitória de ontem sobre o Cruzeiro por 2-1, alcança a marca de 13 jogos de invencibilidade na temporada 2026. A última derrota foi para o Palmeiras, no dia 23 de maio, pelo Campeonato Brasileiro. Missão cumprida, o Flamengo está entre os 8 melhores times da América mais uma vez. E vamos saber agora o lado do Cruzeiro, o lado derrotado do jogo de ontem, como é a repercussão envolvendo a equipe celeste. Tudo bem, Leonardo Bertozzi? Bom dia. Tudo bem, Rafa? Bom dia ao pessoal no estúdio, bom dia, Gláucia, bom dia, Mari, bom dia, meu xará, Léo Dai, seja muito bem-vindo, prazer estar contigo aqui pela primeira vez. E, cara, é um day after, né? Acho que a sensação do cruzeirense ela é dividida. Uma parte, aquela sensação do azar do sorteio, sabe? O Cruzeiro pegou um grupo difícil, passou em segundo e acabou tendo que decidir fora de casa contra talvez o principal favorito da competição, o atual campeão. Então, talvez haja uma certa resignação nesse fato, né, de que reconhece-se que o Flamengo hoje é melhor, tá num estágio mais avançado. Você olha para um banco de reservas e no segundo tempo o Flamengo faz o 2-1 e logo em seguida vem do banco Paquetá, vem do banco Carrascal, vem do banco Bruno Henrique. As opções de banco ainda são desbalanceadas, né? Então o Cruzeiro tem um projeto ambicioso, estava voltando para a Libertadores depois de 7 anos e o objetivo é, claro, ganhar títulos e estar sempre na Libertadores. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Pedro Lourenço, o Pedrinho, né, o responsável aí pela SAF do Cruzeiro, falando um pouquinho sobre esse ponto de vista. Também é verdade que faltou mais do time, né? Também é verdade que faltou mais do time, faltou mais dos protagonistas. Acho que o torcedor esperava mais de alguns jogadores que podiam dar mais e que na hora da decisão tem que dar mais. Faltou mais de Gerson, faltou mais de Matheus Pereira e não é a primeira vez que num jogo grande, num jogo de mata-mata, falta desse jogador. Houve quem questionasse, até com certa razão, a escolha do William e não do Fagner na lateral, porque o Fagner é um melhor marcador numa zona em que o Flamengo é muito forte e na derrota não foi por isso, porque o Flamengo foi superior praticamente o tempo inteiro, mas isso também pesou e o Cruzeiro conseguiu se manter no jogo muito pela incapacidade do Flamengo em matar o jogo no primeiro tempo, porque o primeiro tempo realmente o Cruzeiro não viu a cor da bola. A volta para o segundo tempo foi muito boa, foi o melhor momento do Cruzeiro nos 180 minutos. Bola salva em cima da linha, o gol estava maduro ali, mas não deu nem tempo de assustar o time do Flamengo, a torcida do Flamengo. O gol saiu muito em cima e ali o ambiente mudou de novo, o jogo ficou difícil de novo. Então acho que as duas sensações são verdadeiras. Sabia da dificuldade, né, que teríamos aqui, fizemos um grande jogo e infelizmente não deu certo. O Flamengo é merecedor da vitória, o Flamengo que segue aí, infelizmente caímos com o Flamengo, né, que é um dos mais fortes da chave, então um tinha que sair, né? Infelizmente foi nós, agora é correr atrás aí da Copa do Brasil e seguir a vida não para aqui e vamos seguir. É isso, e esse vamos seguir envolve, como o Rafa já citou, um reencontro com o Flamengo, agora em casa, e o clássico com o Atlético. Daqui a pouco a gente vai falar de Galo também, da classificação na Sul-Americana, mas assim, a cidade vai começar a respirar esse clássico, então não tem tempo de chorar, não tem tempo de lamentar, não tem tempo de olhar para trás, né? A ideia do Cruzeiro é continuar neste projeto, né? O Cruzeiro que na virada da década viveu o momento mais dramático da sua história e agora está se permitindo voltar a sonhar, né? Ontem a gente estava acompanhando o jogo perto de muitos torcedores e assim, vários aplaudiram no final, vários reconheceram o esforço da equipe. A questão e até uma coisa que eu jogo para vocês, assim, o quanto é preciso investir ainda mais para se competir no nível do Flamengo e para chegar lá e para buscar esses títulos. Ele pode vir nas Copas, a Copa do Brasil não tem o Flamengo, por exemplo. É uma possibilidade. Tem o Palmeiras, que está do outro lado da chave. Mas essa que é a questão, né? Você tem hoje um tubarão no futebol brasileiro e que, por mais que seja ambicioso o objetivo do Cruzeiro, também tem do outro lado ali um poder de investimento que é absurdo. E ontem a gente viu de novo como isso pode fazer a diferença num confronto na hora que o banco de reservas entra em ação. Então devolvo para vocês aí no estúdio, Gláucia. Valeu, Léo. Sem dúvidas, essa é uma grande questão. Léo já volta conosco para falarmos também da classificação do Galo na Sul-Americana. Rafa, obrigada pela participação. Um beijo grande para você. Boa sequência por aí.
o segundo tempo ficou mais dentro daquilo que a gente discutia ontem aqui do que esperávamos, né? Um jogo na primeira etapa do Flamengo, então, no tempo total de jogo, um Flamengo que foi muito mais dominante, né? Mostrando também variações, um Flamengo que vivia até algumas semanas atrás um momento tão de instabilidade e agora retoma esse Flamengo tão poderoso que o Léo toca no ponto agora no final e aí com muita propriedade acaba vencendo e despachando esse Cruzeiro. Eu acho que há algum tempo esse é o Flamengo que o torcedor espera e paga o ingresso para assistir no Maracanã, né? Porque a gente ficou discutindo, né? Desde Jorge Jesus, como o resultado passou a ser quase que mal visto pelo torcedor, né? Assim, no sentido de 1-0, 2-0, 3-0, tá, mas só jogou venceu. bem, desfilou, produziu muito, criou muitas chances, e isso não acontecia, né? Então, assim, ontem esse amasso de primeiro tempo, um Flamengo muito forte no meio de campo, com o Jorginho muito bem, o Cruzeiro sem entender como que encaixava uma marcação nesse meio de campo tão associativo do Flamengo. Aí, nação, as últimas informações do Flamengo, a realidade é que foi um amasso do Flamengo no primeiro tempo. Primeiro tempo, o Flamengo dominou, se eu não me engano, foram 13 finalizações do Flamengo contra 0 do Cruzeiro. O Flamengo foi pra cima e poderia ter saído no primeiro tempo com mais de 1-0, 2-0, 3-0. No segundo tempo, o Cruzeiro parece que acordou, despertou na partida. Os primeiros 15 minutos, a gente sofreu um calor do Cruzeiro, mas depois, novamente, o Flamengo voltou a dominar a partida e fez 2-1 e saiu com a vitória, com a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo agora pode pegar ou Tolima ou Independente Del Valle. Vamos ver qual será o adversário do Flamengo para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O Flamengo continua sonhando com o pentacampeonato da Copa Libertadores. Vamos ver se o Flamengo chega. Tem possibilidades muito grandes de chegar a mais uma final de Copa Libertadores da América. Olha, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e aqui desse lado tem mais vídeos e informações, notícias do Flamengo. É só você clicar e acompanhar, tá bom? Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.